Alô, meu povo da Rua Direita! Estamos de volta, dessa vez para falar sobre um assunto que está bombando na mídia: a Amazônia. O que eu vou mostrar para vocês aqui não aparece na mídia, pelo menos não apareceu até agora. São coisas tão assombrosas que eu acho impossível você chegar até o fim desse vídeo e não ficar chocado. Tá preparado? Mas antes, que tal se inscrever no canal? Ajude a gente a crescer, ok? Eu vou começar com esta área aqui, pessoal. Isso aqui fica no estado de Roraima. A área é conhecida como Raposa Serra do Sol. Essa área, juntamente com a área Yanomami, possui a maior reserva de nióbio do mundo. 95% do nióbio do planeta Terra está nessas áreas aí, Yanomami e Raposa Serra do Sol. O nióbio, vocês já devem saber, o Bolsonaro tem falado muito desse nióbio, né? É um metal muito valioso, que é usado em indústria aeroespacial e também em indústria, em aparelho de ressonância magnética, por exemplo, da minha área, que é a área médica, em satélites, turbina de avião, mísseis e até em armamento militar, né? Armamento militar, foguete e por aí vai. O Canadá tem 2% do nióbio do mundo. Roraima e parte do Amazonas, 95%. E 3% está lá em Minas Gerais. Brasil também. Agora vem a surpresa. Olha que beleza. Todo esse nióbio, além do ouro que tem na região, e não é pouco, está em terras demarcadas como terras indígenas. Na maioria são índios Macuxi. Quem demarcou essas terras foi este cara aqui, ó, Luiz Inácio, o Ébrio. No Brasil, o presidente da República tem o poder de demarcar terras indígenas e reservas ecológicas. Isso é por decreto, sem passar pelo Congresso Nacional. Agora, pasmem, ninguém concordou com a demarcação. Nem o Exército, nem os índios, nem a FUNAI, nem muito menos a população local. Essa área é uma área de cerrado, que é muito boa para produzir arroz. Então tinha muito arrozeiro lá, tinha muita fazenda de arroz. Eles foram todos desapropriados à força, sem aviso prévio. A Polícia Federal simplesmente chegou lá, armada até os dentes, com helicóptero e tudo, entrou nas fazendas sem mandado de busca e desapropriou. Tem imagens aqui que não mentem, ó. Isso não apareceu em telejornal nenhum. Por sorte, gente, existe a internet livre ainda. As imagens estão aí, olha só. É porque a diferença é que a Polícia Federal ela tem uma roupa preta. Aí vocês estão vendo assim, vocês estão vendo que não, né? Mas tem funcionários do INPE e da FUNAI que vão pedir. Eles não vão entrar, ninguém vai entrar invadindo. Eu dou a minha garantia aqui que ninguém vai entrar em nenhuma casa invadindo. Se opunha, né? Não quero que entre na minha casa. Tudo bem, a gente não vai obrigar ninguém, não vai fazer nada forçado, não vai fazer nada ilegal. Nós vivemos uma democracia, nós temos a Constituição Federal que impede que qualquer órgão público entre na residência das pessoas. De moradores de paz e de bem, nessas condições que está aqui. Nós não somos terroristas, ninguém somos. Não é. Todo mundo tem. Aceito e concordo e preservo o direito de propriedade, entendeu? A nossa nacionalidade. Agora aqui, gente, a gente tem uma ordem superior do presidente da República. Eu concordo. Agora a polícia ela está numa situação que ela tem que cumprir a ordem do presidente da República. Nós vamos ter eleições, né? É hora de escolher quem são os nossos representantes, é na hora das eleições.
Eu sou filha daqui, minha mãe é índia, é lá do Contão, tá aí o Chá do Contão. Somos daqui, vamos ter de sair. A mãe dele também é lá do Maracanã, Cedilha da Aldônia. Vamos sair, vamos fazer levantamento, tudo isso. A missão ali, que nem brasileiro não tem. Eu sou vizinha, vai ser feito. Será que vai? Será? Ainda tem uma boa interrogação bem grande, assim, olha, será? Porque toda vez que vocês vêm pra cá, você não tem culpa disso, não sei se você já viu o governo, mas toda vez que vem, é lá o ponto de referência. Toda vez. Eu sou vizinha, gente, eu vejo, ninguém me conta, eu que vejo. Aqui a propriedade. Tira o somente. Quem está organizando e comandando tudo é a Polícia Federal. Isso tem que ser registrado. Não é nada de INCRA, de IBAN, FUNAI, que quem comanda a operação é a polícia. Qual será a sua atitude em relação à chegada aqui da Polícia Federal, juntamente com o INCRA e com a FUNAI, apesar de nós não termos identificado ninguém da FUNAI ou do INCRA? Não, eu não vou permitir o ingresso, porque eles não têm mandato judicial. Já disse que não tem mandato judicial, não tem ordem, não tem oficina de justiça. E tem propriedade particular. Então, evidentemente, eu não vou permitir. Agora eles façam o que quiserem. Negativo. Mandato judicial? Negativo. Não tem mandato judicial? Não temos mandato judicial. Então eu não vou permitir vocês entrar sem mandato judicial. Então nós vamos entrar à força. Perfeitamente. Certo? Como está sendo feito em outras propriedades também. O senhor pode esclarecer como é que o senhor vai resistir a isso? Posso. Eu vou resistir. Como? Eu vou resistir dentro da legalidade, na justiça. O senhor vai resistir de alguma outra forma? Eu vou resistir dentro da legalidade, na justiça. Ok, tudo bem. Os portões arrombados, os cadeados, as correntes cortadas com ferramentas pesadas. Grupamento Águia, desembarcar e formar a linha frente. Sim, esse movimento que está nos trazendo hoje, senhor, para nós indígenas aqui na Raposa Serra do Sol que se fala, é que esses órgãos, esse governo federal, hoje o que fez com nós, que demarcou a área e homologou a área, isso é um crime para nós. Para quê? Que para nós ser um brasileiro. Agora, com essas polícias federais, o que estão fazendo? Tirando os índios, isso é errado, porque não adianta tirar um brasileiro. E nem essas polícias federais não conhecem a nossa necessidade daqui, como nós sofremos, como nós investimos. Nem a Polícia Federal, nem o governo federal nunca deu assistência para nós aqui dentro. Sofremos aqui uma miséria, de dizer, é uma vergonha a Polícia Federal estar aqui dentro da área Raposa Serra do Sol. Aqui não, aqui é lugar dos homens trabalhadores, agricultores, pecuaristas. Não tem nada de ladrão e nem bandido aqui dentro. Isso nós estamos muito revoltados com essa Polícia Federal. E nós não aceitamos, de forma nenhuma. O CI pode aceitar a Polícia Federal, mas nós não aceitamos. Pois é, os arrozeiros foram desapropriados. Os moradores que dependiam dessa atividade econômica, e muitos deles eram indígenas, ficaram sem emprego. E aqueles que não eram indígenas foram expulsos das suas próprias casas e tiveram que deixar suas cidades e vilas. O STF, que já era aparelhado pelo PT na época, decidiu que a demarcação era constitucional. Existia um pequeno grupo de índios que queria a expulsão dos brancos ali da área. Aí você vai atrás do dinheiro. Adivinha quem financiava esse grupo de índios? Fundação Ford. Mas o que aconteceu com o pessoal que morava ali? Olha só, o aparecimento de 4 novas favelas na periferia de Boa Vista coincide exatamente com a época da demarcação da reserva.
Mas é pura coincidência, né, gente? Essas favelas são Monte das Oliveiras, Santa Helena, São Germano e Brigadeiro. Na Serra do Sol viviam 340 famílias, entre brancos e mestiços. Eram arrozeiros, pecuaristas, pequenos comerciantes, e esse pessoal era responsável por 6% da economia do estado de Roraima. Alguns tinham títulos de terra emitidos pelo governo federal havia mais de 100 anos. Esse pessoal empregava índios, que já eram índios aculturados. Não é aquele índio pelado, não, dançando em volta de fogueira. Eram índios aculturados. Esses índios trabalhavam nessas fazendas e também o pessoal das fazendas comprava as coisas da aldeia deles, como porco, galinha, frutas, etc. Então existia um comércio ativo na região. Em 2009 foi tudo pro olho da rua, tudo expulso. O governo federal prometeu indenizar esse pessoal de maneira justa, mas na hora de calcular os valores, alegou que eles ocupavam a terra de maneira ilegal. Foi assim que o governo socialista encampou as propriedades, surrupiou as propriedades e só pagou o valor das edificações. Os novos sem terra migraram para a capital e foram se instalar nas periferias de Boa Vista. Formaram aquelas favelas que eu falei para vocês. Os fazendeiros receberam indenizações que variaram entre 50 mil e 230 mil reais na época. Isso na época não dava nem para comprar um apartamento de 3 quartos numa cidade média brasileira. Quanto mais comprar uma fazenda. Isso é o que fez o governo socialista do PT. E os índios? Esses índios estavam lá mais ou menos 3 séculos em contato com os brancos. A fonte de renda deles vinha dos empregos nas fazendas e no comércio. Só que todo mundo foi embora. Eles ficaram sem renda. Era para piorar a situação, quem conservava pontes e estradas ali na região eram os fazendeiros de arroz e os pecuaristas. Eles foram embora, as pontes e as estradas começaram a se deteriorar. Os índios ficaram isolados e também acabaram indo morar em favelas na periferia de Boa Vista. Isso aí saiu na mídia. Tá? Isso que eu estou dizendo para vocês é uma matéria da revista Veja. O cacique Macuxi, por exemplo, que está vivo ainda, né? Avelino Pereira, trocou uma espaçosa casa de alvenaria na reserva por um barraco de tábua na favela Santa Helena. Não, beleza esse socialismo? E quem ficou? Os índios bancados pela Fundação Forte e uma ONG responsável pela área. O nome dessa ONG é WWF, World Wildlife Fund. Quem dirige essa ONG é o príncipe Philip da Inglaterra. Conhece o príncipe Philip? É o esposo da rainha Elizabeth. Como ele andou meio adoentado ultimamente, quem está à frente da WWF é o filho dele, o príncipe Charles. Agora, é aquela coisa que eu sempre falo. Vai atrás do dinheiro. Quem é que financia a ONG WWF? É a família Rothschild. É George Soros. E é a Fundação Forte. Ou seja, é o pessoal Illuminati, o pessoal globalista, que quer submeter as nações do mundo a um governo global comandado por eles. Ah, André, mas quando é que isso vai acontecer? Já está acontecendo, meu amigo, não está vendo? Eles estão controlando parcelas significativas do território amazônico que estão livres da soberania nacional. Isso para usar o exemplo do Brasil. Em outras partes do mundo eles também fazem isso, só que com táticas diferentes, digamos assim. Os Rothschild exploram minas
de diamante aqui na Amazônia, em reservas indígenas, a um valor aproximado de 6 bilhões de dólares por ano. E isso vai tudo embora, vai tudo para o exterior. Quem denunciou isso foi o general Durval Neri, que é conselheiro do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, o SEBRES. Nenhum brasileiro pode entrar nessas áreas, nem o Exército. Os Rothschild no Brasil são donos da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e de mais de 120 estatais que foram privatizadas por quem? Por este sujeito aqui, Fernando Henrique Cardoso. Uma dessas estatais privatizadas foi a Samarco. Conhece a Samarco? Lembra daquele desastre de Mariana? É essa aí. Quem controla essa empresa são os Rothschild, são os maiores acionistas. Lembra? Há indícios de que os índios que ficaram na reserva estão desviando esse nióbio para outros países via Guiana, que é a antiga Guiana inglesa, que faz fronteira a leste com Roraima. Dá uma olhadinha aí no mapa, estou colocando aí para vocês. Olha a Guiana e o estado de Roraima, o estado brasileiro de Roraima. Da Guiana, antiga Guiana inglesa, olha os ingleses aí. O metal vai para a Europa e para a Ásia. E quem dita os preços desse nióbio é, olha só, a Inglaterra, que está atuando como um atravessador. E o Brasil, onde é que fica nisso? O Brasil fica de fora, gente. O Brasil está fora do negócio. Agora, falando em Brasil, Inglaterra, Roraima, isso me faz lembrar que o Brasil já esteve em litígio com os ingleses, na chamada questão do Pirara. Esse conflito aconteceu primeiramente entre Portugal e Inglaterra. O Brasil era colônia portuguesa ainda. Isso foi no início do século XIX. Depois da independência, aí sim virou uma briga entre Brasil e Inglaterra. Isso terminou em 1904, com a cessão de parte do território brasileiro para a Inglaterra. Foi a única vez que o Brasil teve em litígio por fronteiras que o Brasil saiu perdendo. Então essa área aqui, ó, entre Roraima e a então Guiana inglesa, era a área que estava em litígio. Olha o mapa. Tudo isso aqui era Brasil, olha aí. Isso era tudo Brasil. Aí os ingleses da Guiana inglesa começaram a entrar no território brasileiro e fixar terreno lá, porque existia um vazio populacional ali. Só tinha índio, não tinha brasileiro vivendo ali. Os brasileiros viviam nas cidades. Então ali era um vazio, um vácuo populacional. Ok? Aí não demorou muito para a Inglaterra passar a reivindicar o território como dela. E a questão foi resolvida juridicamente, arbitrada pela Itália. A Inglaterra ficou com isto aqui e o Brasil ficou com isto aqui. Opa! O que é isto aqui, gente? Olha o mapa. Que área é esta aqui? Se a gente comparar os mapas, vai perceber que é exatamente a terra indígena demarcada na Raposa Serra do Sol, que atualmente é controlada pela ONG WWF, ligada à coroa inglesa. Quer mais? Sabe quem pode entrar lá? Ninguém! A não ser os índios da reserva e os membros da ONG WWF. Nem o exército pode entrar lá. É uma área de 1.743.089 hectares para uma merreca de 20 mil índios. Ou seja, está criado o mesmo vácuo populacional que existia na época da questão do Pirara. O mesmo vácuo, o mesmo vazio demográfico. Uma área imensa de fronteira que não pode ser guarnecida pelas Forças Armadas,
e não pode ser habitada pelo brasileiro branco, mestiço, só pode ser habitada por 20 mil índios. E atualmente, 46% do estado de Roraima é terra indígena ou área ecológica. Agora dá uma olhadinha aqui nesse outro mapa. Onde é que estão os minérios? Exatamente onde estão as terras demarcadas. Mas isso é pura coincidência, né, pessoal? Ninguém sabia disso, demarcaram assim a esmo, aleatoriamente, ninguém sabia que os minérios estavam lá. Olha aí, a área branca, que é a área livre, que está em branco no mapa, não tem minério, olha que coincidência. Só a área vermelha, que é a área indígena, que tem minério. Pura coincidência, né, pessoal? Aqui no meu estado, estado do Amazonas, existe a região do Morro dos Seis Lagos, que fica na chamada Cabeça do Cachorro. Mais um mapinha aí para você, olha aí. Tá vendo a cabeça do cachorro? Parece uma cabeça de cachorro, o contorno do mapa aí. Aqui na Cabeça do Cachorro, fica o município de São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade próxima do Morro dos Seis Lagos. Isso é fronteira também com a Colômbia e com a Venezuela, é a área de tríplice fronteira que a gente chama. A região também é rica em nióbio e também tem outros minérios, como ouro e diamante. Cada um desses 6 lagos, se você sobrevoar a região, você olha os lagos de cima. Cada um desses lagos tem uma cor. Por que cada um tem uma cor? Porque cada um tem um minério diferente. Só que tem um probleminha. Essa área também está em área demarcada como terra indígena. É o território Yanomami. E também em reserva ecológica, que são os Parque Nacional do Pico da Neblina, que fica ali perto de Cucuí, um município ali de fronteira, e a Reserva Biológica Estadual do Morro dos Seis Lagos. Quem pode entrar lá? Ninguém. Nenhum brasileiro pode entrar lá. Essa reserva Yanomami vai até o oeste de Roraima, é uma área de quase 9,5 milhões de hectares. Isso dá 2 vezes a área do estado do Rio de Janeiro. E nessa área gigantesca estão, sabe quantos índios? 15 mil. 15 mil Yanomamis em uma área que é do tamanho de 2 estados do Rio de Janeiro. Tá bom para você? Além de nióbio, tem muito ouro lá. Tem histórias de índias que mergulhavam naquelas águas ali da região, em lagoas, igarapés e rios, e saíam com os cabelos dourados. A Índia tem aquele cabelo negro, né? Saíam com os cabelos dourados. Sabe o que é aquilo ali? Ouro! Talvez isso seja lenda. Talvez não. Porque que tem ouro lá a gente sabe que tem. Uma pequena parte dessa área de Yanomami está na Cabeça do Cachorro, que é aqui no Amazonas. E outra parte está em Roraima. E também tem outra parte que está na Venezuela. Para vocês terem uma ideia, pasme, o ouro é o segundo maior produto de exportação de Roraima, sem ter nenhuma mina sequer legalizada. Nenhuma mina legalizada. Destino desse ouro? Índia. Olha aí, outro país que já foi colônia inglesa. Mas quem é que são esses Yanomami, gente? Quem são esses índios? Quer outra surpresa? Não existem. Os Yanomami não existem. Nunca houve na história brasileira, desde 1500 até as expedições do Marechal Cândido Rondon, nenhuma alusão sequer a uma etnia indígena chamada Yanomami. É uma etnia que apareceu do nada. Foi esta senhora aqui, a fotógrafa suíça, chamada Cláudia Andujar, que criou esse nome. Ela juntou índios de diversas etnias que viviam ali na região, e até não índios, e chamou de Yanomami.
Isso foi uma influência do Conselho Mundial de Igrejas, que também é uma ONG, com sede na Suíça. E a Comissão para a Criação do Parque Yanomami, que também é uma ONG, presidida pela fotógrafa, entregou o projeto de demarcação para o então presidente do Brasil, José Sarney. A demarcação foi homologada posteriormente pelo presidente Fernando Collor de Mello, em 1992, por pressão de políticos, até de político senador americano estava envolvido nisso. Isso foi um evento chamado Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi uma reunião entre ONGs e políticos para discutir os destinos ecológicos do planeta, digamos assim. E a Amazônia foi amplamente discutida nessa Eco 92. Essa fotógrafa, Cláudia Andujar, começou a aparecer em 1973 na mídia, do nada também. Começou a denunciar o genocídio da etnia Yanomami. Vale ressaltar que essa mulher nem antropóloga é. De onde é que surgiu esse nome? De onde é que surgiu essa etnia? Não tinha antropólogo envolvido nesse meio aí. Essa farsa Yanomami é definida com muita propriedade neste livro aqui que eu vou indicar para vocês. Chama-se A Farsa Yanomami. É de um militar, o coronel Carlos Alberto Lima Mena Barreto. O livro é excelente, eu recomendo para vocês. Ok? Bom, com o decreto do Collor, ficou proibida a entrada de qualquer brasileiro branco ou mestiço a oeste do paralelo 62. Já missionários estrangeiros frequentam regularmente a região até hoje. Até aeroporto foi construído na área para receber esse pessoal. E nós, brasileiros, não podemos entrar. Então criou-se outro vácuo demográfico, uma área imensa de fronteira que não pode ser guarnecida pelo exército, ou seja, livre da soberania brasileira. E essa área é habitada por 15 mil índios, 15 mil míseros índios, 15 mil, uma área do tamanho de 2 estados do Rio de Janeiro. Olha a situação geopolítica dessas duas áreas, território Yanomami e Raposa Serra do Sol. Coincidentemente, são áreas riquíssimas em minérios. Coincidentemente, tá, pessoal? Agora, qual é a ideia? A ideia é exatamente afastar os cidadãos brasileiros e as forças armadas brasileiras do local, para que futuramente esses povos indígenas que vivem lá declararem independência. E aí eles vão ser apoiados pela ONU e pelos países europeus interessados na Amazônia. A Arapuca está armada, meu amigo. E em 2013, o então comandante do Exército, general Vilas Boas, recebeu um telefonema de um coronel que era comandante de batalhão em Roraima. Esse coronel relatou para o comandante do Exército que o rei da Noruega, Harald V, foi visto dentro da reserva Yanomami. Esse cara passou 4 dias sigilosamente dentro da reserva. O que ele estava fazendo lá? O príncipe Charles também esteve em 2005 na Raposa Serra do Sol, quando foi homologada a demarcação. O filme que a gente está vendo, pessoal, na Amazônia, é muito parecido com a partilha da África, que aconteceu no século XIX. Países europeus tomaram as rédeas do continente africano sob a justificativa do chamado fardo do homem branco. Isso vem de um poema do poeta inglês Rudyard Kipling. Esse poema foi escrito em 1898. Era a respeito da conquista das Filipinas pelos Estados Unidos. Os neo-imperialistas americanos usaram o poema para justificar as suas conquistas, sobre esse pretexto, que os homens da terra não tinham condições de desenvolver a região sozinhos. A justificativa agora
é de que os amazônidas não têm condições de preservar a floresta sozinhos. Só eles, os brancos europeus, é que têm. Eles que devastaram todas as florestas da Europa. Não é legal? Sabe qual é a outra grande riqueza da Amazônia? É esta aqui. Tá vendo? Não? Olha bem. Madeira, cara. Madeira. Madeira de lei. Principalmente mogno, cerejeira e maçaranduba. Sabe onde é que você encontra mogno no Brasil para comprar hoje? Lugar nenhum. Impossível. Quase impossível não é, mas é quase impossível. Praticamente impossível você encontrar essa madeira. Mas na Europa você encontra. Na Europa tem mogno. De onde que vem? Daqui, meu amigo. Da Amazônia. Em 2002, o geógrafo, conhecidíssimo geógrafo brasileiro, né, o Aziz Absaber, enviou para o presidente Lula um documento denunciando o saque dos nossos recursos florestais, aqui no Amazonas e no Acre também. Quem estava fazendo esse saque eram ONGs. Em São Félix do Xingu, no Pará, foram desviados cerca de 300 milhões de reais em madeira de lei, principalmente mogno e maçaranduba. As ONGs interferem no planejamento regional e até federal, sem precisar prestar contas à legislação brasileira. É como se elas não atuassem no Brasil, mesmo estando em solo brasileiro. E ao todo são mais de 100 mil ONGs na Amazônia. Tem mais ONG na Amazônia que em todo o continente africano. Entre elas estão as fundações Ford e Rockefeller, além da WWF que eu falei para vocês. Algumas delas funcionam como verdadeiras centrais de inteligência. Transmitem informações, fotografam, procuram saber sobre tudo que possa gerar benefícios econômicos para os seus países de origem. São elas que fazem a chamada biopirataria. Agora que o socialista Macron falou alto e claro, com todas as letras, sobre a necessidade de internacionalizar a Amazônia, por causa de umas fumacinhas que apareceram por aqui, tem gente gritando que nem tonto que a Amazônia é nossa. É nossa nada, cara. Há muito tempo não é mais. Muito tempo. As áreas de real interesse econômico e geopolítico já estão internacionalizadas. E aqui em Manaus, o pessoal está discutindo o quê? Zona Franca e fábrica de xaropinho. Essa é a nossa Amazônia, porque a Amazônia que realmente importa não é mais nossa. Nós somos os cornos da Amazônia. Sabe o que é o corno da Amazônia? É porque todo mundo mete a mão e a gente continua falando que é nossa. Nossa não é mais. Perdeu, Playboy. Fui.